Olá, bom dia, bom dia. Hoje é dia 4 de junho, uma quinta-feira, e nós estamos começando a nossa aula de História com a turma 232, Colégio Bom Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, senhora. Bom dia. Estão me ouvindo bem, pessoal? Oi, senhor. Oi. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que a gente estava trabalhando, nazifascismo, né? Os regimes totalitaristas, né? Antes de a gente começar a discutir a Segunda Guerra Mundial, então a gente vai continuar falando sobre os regimes nazifascistas. Na aula passada, a gente falou sobre o período em que Mussolini chega ao poder na Itália, com a marcha em Roma, a chegada e a fundação do regime fascista. E o regime fascista que foi extremamente inspirador para a fundação do regime nazista. Então a gente vai ver hoje, especificamente, o regime nazista, o regime de Adolf Hitler, um regime que surge na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, entre a Segunda Guerra Mundial. Então, no período chamado período entre guerras. Então eu dou um bom dia a todos, dizendo que hoje, então, é um dia gelado, provavelmente vai dar uma chovida no final, até o final do dia. A gente está com 14 graus nesse dia, né? E vamos esquentar a nossa manhã, então, com a nossa aula, tá? Então a gente tem pouco tempo, eu tenho muita coisa para falar para vocês, eu vou começar a aula. Então, para a gente começar a falar sobre o nazismo, a gente tem que entender novamente o que foi então o fascismo, esse movimento, né, que surge na Itália com o Mussolini, mas ele surge especificamente com aqueles três autores que eu falei para vocês, né, na aula passada. E vai ser o terceiro autor, um italiano chamado Enrico Corradini, que vai inspirar, porque Enrico Corradini vai falar sobre uma característica que Hitler vai se apegar muito, que é o quê? A questão da raça superior, da supremacia, né? Da raça ariana. Então, o Hitler vai buscar, através da história dos germânicos, na história germânica, a raça como a raça superior. Ele, Hitler, Adolf Hitler, que é um austríaco, né? Mas como é que surge? Qual é o contexto do surgimento do nazismo na Alemanha? O nazismo surge na Alemanha justamente na fundação da República de Weimar. E o que foi a República de Weimar? Guilherme II, logo depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia havia ganho a guerra, né? Os aliados haviam ganho a guerra, a Rússia saído da guerra. Os alemães, então, que levaram toda a culpa por terem feito a guerra com os aliados, começam tudo de novo, começam do zero. E pior, né? Perdem grande parte do seu território. O Tratado de Versalhes foi extremamente penoso para o povo alemão. Então a Alemanha surge, a República de Weimar surge muito fragilmente neste momento histórico. Não é à toa, né, os países que ganharam a guerra se oferecem para reconstruir a Alemanha, o caso dos Estados Unidos, que vai fazer um acordo com a Alemanha, tentando reconstruir, reerguer os alemães, e esse acordo ele vai, digamos assim, ele vai dar em água, né, na metade da década de 20, próximo aí a 1929, a Alemanha não recebe mais auxílio dos Estados Unidos, e a gente sabe por quê, né? Por conta da crise de 1929. Então, se a crise de 29 impede os alemães de conseguirem os empréstimos para se reerguer enquanto nação, a Alemanha entra numa chamada superinflação, ou melhor dizendo, hiperinflação. E aí no livro de vocês, ali na página 12, quem tem o polígrafo de história, na página 12 do capítulo número 27, vocês têm um gráfico que demonstra ali como o dinheiro alemão, que se chama marco, o marco alemão, como ele vai desvalorizar. Qual é o grau de desvalorização do dinheiro alemão? A gente vai ver ali, né, o dinheiro alemão chegando a valer assim,
um dólar chegou a valer 4 bilhões de marcos. Tem uma cena no próprio livro de vocês, que está aqui na página 13, é uma cena de uma mulher colocando fogo, fazendo fogo com o dinheiro, porque o dinheiro não valia nada. Então, ela estava ali alimentando o fogo do seu fogão a lenha, né, com dinheiro, porque realmente havia uma hiperdesvalorização da moeda alemã. Então, a Alemanha estava em plena crise. E começam, então, da margem, né, surge aí a margem para o surgimento desses partidos ultranacionalistas, os partidos nazistas. E vai ser justamente em 1923, 1919, surge lá na Bavária, mas em 23 aparece uma figurinha chamada Adolf Hitler. Ele é membro do partido, ele é um austríaco, e ele rapidamente vai chegar ao posto de Führer. O que é Führer? É líder, né, em alemão. E o Hitler, então, ele tem um discurso muito forte de revanche, né, de angústia por ter passado, ele lutou a Primeira Guerra Mundial, e ele vai, então, através das suas ações, rapidamente formar, né, buscar como exemplo o que aconteceu na Itália, formar uma guarda, só que não de camisas pretas, como na Itália, mas uma guarda de camisas pardas, chamada de SA, né, que é chamada de tropa de assalto. Essa guarda é uma milícia, né, uma milícia que vai começar a perseguir uma série de pessoas dentro da Alemanha. Entre essas pessoas vai perseguir socialistas, né, porque o Hitler colocava a culpa nos socialistas pela Alemanha estar assim, colocava a culpa nos liberais também, porque a Alemanha estava assim, e colocava a culpa principalmente nos judeus. Os judeus serão a grande desculpa, né, de Hitler, a grande causa do mal que ocorre com a Alemanha. Então, essas pessoas, e a maioria delas são trabalhadoras, essas pessoas vão ser perseguidas, vão apanhar. A camada média, que está desesperada, olha para isso e não dá bola. Os grandes empresários olham para isso, né, e até gostam, porque eles batem em trabalhador, né, colocam o trabalhador no lugar deles. Então, Hitler começa a fazer essa política, né, muito forte. Eu estou indo muito rápido? Vocês estão conseguindo entender? Oi. Tá indo de boa, senhor. Legal. Então, assim, eu vou compartilhar a tela com vocês agora para a gente continuar vendo aqueles nossos slides, né? Onde eu vou mostrando para vocês ali quais são as características, então, deste momento, tá? Então, aqui a gente viu as características gerais do totalitarismo, fascismo a gente viu, e vamos falar sobre o nazismo alemão. Então, surge ali, coloquei para vocês, né? Esse slide está lá na Iônica, quem quiser pode acessar. Surge ali a República de Weimar, né, que é um parlamentarismo, então vai ter a figura de um primeiro-ministro, guardem isso aí. Por quê? Porque Hitler vai chegar nessa condição. Então, o Tratado de Versalhes, as dívidas da guerra, né, quer dizer, necessidade de reconstruir aí esse país, né, uma crise econômica muito grande, né, tanto na Alemanha como no mundo, mas principalmente na Alemanha, fome, hiperinflação, desemprego, uma série de questões chegando a 32.400% de inflação ao mês. Isso é uma coisa que a gente não faz a mínima ideia. Hoje no Brasil, a inflação gira em torno aí de 2,5%, 3% ao mês, e as pessoas ainda acham ruim isso, né? O dólar aqui no Brasil está custando R$ 5,60, R$ 5,50, varia aí, né? Já custou bem menos, a gente sabe disso. E as pessoas estão reclamando. Lá, o dólar custava bilhões de marcos. É um negócio absurdo, a gente não tem nem ideia do que é esse momento de crise. O país estava completamente quebrado, realmente, depois da guerra, além de quebrado, destruído por conta da guerra. Em 1919, então, surge esse partido. Eu queria falar desse partido nazista, porque ele surge com o nome assim, ó,
Está no livro de vocês também. Partido Nacional Socialista, olha só, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Porém, ele perseguia os trabalhadores que não fossem ultranacionalistas. Ele não significa que ele fosse socialista, não. Ele usava o nome, mas agia de uma outra maneira. Então, era um grupo semelhante ao fascismo da Itália e vai ter como líder o senhor Adolf Hitler. Ele vai combater, então, os esquerdistas na Alemanha, a SA, que é a seção de assalto, a tropa de assalto, essa milícia de assaltos, camisas pardas, vão perseguir os opositores, apoiadores dos setores da burguesia, porque vão gostar disso, né? Quer dizer, vão enquadrar o trabalhador, vão enquadrar o socialismo, vão evitar os movimentos socialistas, os movimentos comunistas. Deixa eu ver que tem mais alguém querendo entrar aqui. Deixa eu voltar. Vão apoiar os setores da burguesia, derrotar todos os parlamentares nas eleições. Quer dizer, o número de membros do Partido Socialista que vai ser eleito não vai ser a maioria no parlamento alemão, não é a maioria no parlamento de Weimar, tá? Mas é uma grande parte, são 32%, quase um terço dos ministros, perdão, dos parlamentares vão ser eleitos pelo partido nazista. Isso não dava controle, né? E nós tínhamos a eleição ainda para presidente depois, mas isso não dava o controle, mas dava um certo poder a esses partidos. E aí, então, em 1923, Hitler tenta dar um golpe chamado de Putschmonik. Por quê? Porque foi um golpe nazista que foi arquitetado dentro de uma cervejaria. Então, os caras tomaram uma ceva e disseram, vamos fazer um golpe, foram lá e deu em nada. Hitler vai ser preso, né? Alguns membros vão morrer do nazismo, vão morrer na tentativa de golpe. Hitler será preso e na prisão Hitler escreve um livro. Esse que é o livro que está aqui do lado, né, no slide de vocês, que se chama Minha História, Mein Kampf. Eu deixei um trabalho para vocês para fazer aqui lá na Iônica, né, sobre as páginas 34, 24 e 25 sobre este livro aí, né? Uma leitura sobre este livro lá na página 24 e 25. Então, observem lá na Iônica, nos trabalhos que eu deixei para vocês, no Planner também tem, o que eu quero que vocês façam, tá? Bom, quais são os princípios básicos desse livro, né? Ele, nesse livro, vai escrever como é que a Alemanha tem que se postar para ser uma nação suprema acima de todas as nações, porque ela, a Alemanha, é a nação escolhida, né? Eles são o povo perfeito. E começa um processo que a gente vai chamar de eugenia social. O que significa isso? Tudo aquilo que não presta na sociedade vai ser extirpado, vai ser jogado fora, vai ser tirado. Então, começa, de fato, aí a perseguição antissemita, né? A perseguição aos judeus. Os princípios do nazismo começam a aflorar. Busca da conquista de territórios, que o Hitler vai colocar no livro, que é o espaço vital para o desenvolvimento. Então, e principalmente, eles não vão cumprir nada do que está no Tratado de Versalhes, vão começar a aniquilar o Tratado de Versalhes. Alguns de vocês podem pensar assim, porra, professor, poxa, o senhor falou que teve a Liga das Nações, né, que era como se fosse a ONU hoje, né? E a Liga das Nações tinha dito, olha, a Alemanha vai ter que pagar a dívida, a Alemanha vai ter que devolver território, a Alemanha não pode ter exército maior do que 100 mil homens, a Alemanha não pode construir navios de guerra. Tudo bem. Agora, por como o Tratado de Versalhes começa a ser desrespeitado e os países que estão nessa ONU, como é que eles não tomam nenhuma providência? Como é que eles deixam isso acontecer? É porque o Hitler estava dando todas as características de que estava combatendo quem? Estava combatendo o socialismo. Então, em 1932, com a crise de 29, nós vamos ter, então, o fortalecimento dos nazistas do parlamento. Como é que se chama
parlamento em alemão, Reichstag, né? Então, tá ali, ó, conquista de 1/3 do parlamento, Reichstag. Em 33, Hitler é nomeado primeiro-ministro. Por quê? Olhem só as coisas que acontecem. Esses grupos de milícia nazistas são grupos extremamente o quê? Extremamente terroristas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão colocar fogo no Reichstag. E ao colocar fogo no Reichstag, eles conseguem bagunçar a política, porque eles já são um grupo organizado. Aliás, todo crime organizado, toda milícia é organizada. A milícia é mais organizada, inclusive, do que a própria polícia. Então, assim, ó, esses grupos de assalto vão colocar, provavelmente colocam fogo, porque a história não diz que foram eles que colocaram. Outra coisa, o presidente da Alemanha, que havia convidado Hitler para ser o primeiro-ministro, né, por pressão popular, o presidente alemão morre. Ele é assassinado. Nossa, que horror, né? E aí, ao ser assassinado, Hitler então ocupa o cargo, junta o cargo de presidente com primeiro-ministro que ele tem e se torna o chamado Führer, nomeado então o guia do povo. E ele proclama o terceiro Reich. E o que é Reich? Império. Então ele proclama o terceiro império da Alemanha. Gente, então assim, ó, o parlamento é incendiado pelos nazistas com pretexto de fechamento do parlamento. As eleições dos políticos, né, são suspensas, né? Todos os partidos políticos são suspensos. Tem apenas um partido político, que é o partido nazista, e toda a culpa do que aconteceu, né, tanto da morte do presidente quanto do incêndio, vai ser dos comunistas. Então, nós vamos ter a população alemã, que antes não estava bem convencida do nazismo, agora acreditando no nazismo, né? Porque eles estão numa situação de desespero. Hitler cria a seção de segurança, que é a SS, que é a polícia da polícia, que é a polícia política, que vai perseguir todas as pessoas que não estiverem alinhadas com o nazismo, é a polícia secreta, né? E os opositores todos serão presos ou ainda mandados para campos de concentração. Os campos de concentração, que vocês assistem, de repente, em muitos filmes, né? Tem O Menino do Pijama Listrado, que é um filme interessante. Tem uma dica de filme que eu vou dar aqui para que vocês vejam no final de semana para falar sobre o Hitler, tá? Que é uma comédia. Tem um que ganhou o Oscar até com aquela menina, aquela atriz que é bonita, famosa. Scarlett Johansson, né? Que é um filme novo, é um filme com uma visão de Hitler, uma visão de criança sobre Hitler. É uma leitura bem legal, mas sem dúvida esse filme que eu vou indicar, ele é impactante porque ele parece um documentário, mas é um filme e é uma comédia. Então, em 1935, as leis de Nuremberg, né, que restringiam a cidadania, direitos aos judeus, quer dizer, os caras vão fazer um conjunto de leis que vão colocar os judeus num curral dentro da Alemanha. Então, muitos judeus vão fugir da Alemanha. O judeu mais famoso alemão que vai fugir da Alemanha, senhores, é o senhor Albert Einstein. E vai se exilar aonde? Vai se exilar nos Estados Unidos. Então, vejam que as leis de Nuremberg vão criar guetos, que são lugares quase como se fossem currais, para se colocar os judeus, né, separados, né, colocar eles marcados. E todos eles vão vir com o quê? Com uma estrela no peito, vermelha, amarela, né, para simbolizar que é judeu. Todos terão que usar isso. Proibição de casamento entre judeus e não judeus. A Noite dos Cristais vai ser uma noite de mortandade para os judeus. 5.700 estabelecimentos judaicos, entre 267 sinagogas são depredadas essa noite. Então, eles vão quebrar tudo, vão expulsar. E os judeus que ficarem na Alemanha vão ser presos e colocados, então, nestes campos de concentração, certo? Mas não só judeus vão ser perseguidos pelos alemães, tá, pessoal? Eu separei aqui no livro de vocês, na página 15, tem ali, ó, todos que eram considerados por Hitler no seu livro Mein Kampf inferiores aos judeus e que estão na Alemanha vão ser perseguidos. Quem são eles? Eslavos, que são do leste europeu, né? Aqueles caras da Eslovênia, Eslováquia. Os eslavos que deram origem à palavra escravo, tá? Os eslavos, os ciganos,
ciganos serão perseguidos, homossexuais serão perseguidos, negros serão perseguidos e muito perseguidos, e os judeus, principalmente, vão ser perseguidos. Está aqui, está no livro de vocês da FTD. Então vejam que o regime nazista, ele não era um regime apenas da supremacia branca, mas também da perseguição àquele que era o inimigo. Então, é eleito o inimigo e esse inimigo é perseguido. A população, então, vai ser muito massificada com propaganda. A propaganda nazista vai ser extremamente potente, né? Então, aqui nós temos algumas imagens, né, do antissemitismo alemão. Depois eu vou mostrar para vocês as propagandas alemãs. Doutrinação através da educação. Então, anotem aí, um cara importante é esse cara aí, ó, Goebbels. Esse cara vai ser o cara da propaganda. Ele vai ser estudado, até hoje ele é estudado nas faculdades de publicidade e propaganda. É o Goebbels, que teve um episódio nesse governo que nós vivemos hoje, né, que o ministro da cultura, ele vai ser demitido por um episódio, né, de ter imitado uma propaganda de Goebbels, né, na sua transmissão ao povo, né, o seu comunicado ao povo. Agora aqui, eu estou falando disso agora em 2020. Tá? Criação de obras públicas, investimentos na indústria de armas, muito investimento na indústria de armas, criação de leis que são trabalhistas, que regulam o trabalho, como o sindicalismo atrelado ao Estado, limitação no salário, porque o povo tem que trabalhar, não pode questionar o Estado. Então a gente tem que tentar entender. Essa lógica nazifascista é uma lógica de controle do curral eleitoral, né? Controle da população em massa, né? A população, além aqueles que não se enquadram serem perseguidos, eles vão controlar. A educação, por exemplo, queridos, nas escolas, ela vai se dar de uma maneira que o estudante vai ter mais sucesso, aquele estudante que souber mais coisas sobre o passado alemão, que exaltar o passado alemão. Os estudantes que forem, por exemplo, que tiverem síndrome de Down, que forem surdos, que forem mudos, esses estudantes alemães serão excluídos. Muitos deles são colocados em manicômios, né? São tirados das suas famílias alemãs e colocados em manicômios, para vocês terem uma ideia. Então, eles estão fazendo uma limpeza, eles fazem uma limpeza étnica. A gente chama isso de eugenia. Escreve aí. Eugenia, pega a canetinha aí, ó, e bota. Eugenia é uma forma de limpeza étnica, né, para não deixar que nada de ruim atrapalhe a vida dos alemães, tá? Em 1938, então, a Alemanha começa a sua expansão militar. Ela vai anexar a Áustria. E aí, em 1939, ela anexa a Tchecoslováquia, que são chamados os Sudetos eslovacos. Então, vejam, a Áustria e a Tchecoslováquia ficam para onde? Para o lado leste, né? Então, elas estão indo, os alemães estão indo em direção a quem? A União Soviética. Por isso que a Inglaterra, os Estados Unidos, por isso que a França não dão bola, né? Porque como o Hitler avança em direção à União Soviética e avança em direção ao socialismo, para os países capitalistas, liberais, isso está muito bom, né? Eles estão vendo esse teatrinho, estão vendo, aquele cara lá é maluco, né? Mas ele está fazendo isso no país dele, o problema é dele. Agora, ele está invadindo o lado leste, ele está indo para o leste, então deixa que vá, né? E aí Hitler, então, anexa a Polônia. Foi aí que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Mas nós não vamos falar da Segunda Guerra Mundial agora. Eu quero mostrar para vocês, quero aqui compartilhar com vocês algumas propagandas nazistas. Eu queria que vocês me falassem oralmente se vocês estão vendo a propaganda aí, tá? Eu vou abrir ela aqui e vou passar para vocês. Então, olha só que mistura braba, né? A Estátua da Liberdade com o símbolo comunista, né? Isso é um absurdo, mas isso foi proferido lá em 39.
Outro cartaz aí, né, incita a oposição do Tratado de Versalhes. O portador das normas. Então, essa é uma sociedade extremamente rígida, uma sociedade extremamente dirigida, né? A música, a imagem, tudo vai ser muito usado, o rádio vai ser usado para monopolizar, vai atingir o povo, o rádio, todas as mídias possíveis, né, vão ser usadas para coordenar o povo, influenciar. Essa exposição aí, então, vai expor o eterno judeu, e aí vai começar a fazer associação com o comunismo, os judeus ficam mendigando, os judeus que trazem a miséria. Olha a imagem do judeu, né? Uma imagem, né, de monstro, que apavora a sociedade, diferente da imagem de Hitler, né, que vai ser aquele cara que tem saúde. Olha ali, é o soldado da SS, né, o triunfo da vontade. Os filmes que Goebbels vai produzir são muito interessantes porque eles vão falando do passado, do romantismo, né? Dessa visão saudosista do Império Alemão e tal. Eles ficam demonizando os Estados Unidos também, né? Enfim. O nacionalismo muito forte, a vontade da nação organizada. Então, isso aí tem no YouTube, vocês conseguem ver, coloca lá propaganda nazista e vocês vão conseguir ver. É um vídeo bem grande, tá? Vocês vão poder assistir ele com muita tranquilidade lá e tal. Eu vou passar aqui o trailer do filme. Vocês estão enxergando? Vocês chegaram a ver o vídeo, pessoal? Tudo bem aí? Sim. Sim. Beleza. Agora eu vou falar então do filme para vocês, tá? O filme se chama E se ele voltar, né? É um filme alemão. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo nome. Tem no livro de vocês uma indicação para esse filme. Ele está de volta, na verdade, tá? Está na página 19 do livro de vocês. Ali tem um preâmbulo. Eu achei interessante. Eu vi o filme antes, né, de vê-lo que está aqui no livro, porque ele é muito interessante mesmo. É uma comédia. Vou passar o trailer para vocês aqui. Espero que vocês gostem. Wie möchten Sie heute Abend von mir angesprochen werden? Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur wenn Sie... Darf man das? Man darf es nicht nur, man muss. Ist das schön? Bom, eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês consigam assistir o filme. Deixa eu interromper aqui a transmissão. E eu estou aberto para vocês aí. Algumas dúvidas que vocês tenham, por favor, podem me trazer. Dúvidas? Algum questionamento? Aqui, na aula que vem, a gente vai trabalhar basicamente, pessoal, a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, na aula passada a gente trabalhou o fascismo, hoje a gente trabalhou o nazismo e na aula que vem a gente vai ver, então, a Segunda Guerra Mundial. Eu não estou na minha casa hoje, eu tive que descer aqui no meu prédio aqui para
porque eu tô sem internet. Mas tá indo tudo bem, né? Pelo menos eu tô pegando a internet alheia aqui, no salão, no salão do prédio. Tudo bem aí, então? Alguma dúvida? Nenhuma. Ah, que bom. Por mim tá tranquilo, senhor. Tá, e como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem na medida do possível, né, senhor? Indo. Indo, né? Não tá fácil a coisa, né, meu? Ô, Mas senhor, Pelo menos não uma... estamos parados. é isso aí. Diga. Ô, senhor, e os trabalhos, como é que vai ser que mandaram na agenda sobre os trabalhos Tá. avaliativos? Sim, os trabalhos eu vou cobrar de vocês, tá? Eu tenho uma noção aqui de quem está presente, né? Tipo, eu vou anotando, assim, então, o Rodrigo tá sempre aí, a Amanda, o Arthur, todo mundo que está aqui está sempre na aula, né? Os outros alunos eu não sei se não têm acesso, né? Às vezes os colegas não têm internet em casa, né? Ou sei lá, ou não estão afim de assistir, ou assistem depois, né? As aulas. Então vai ser muito difícil, assim. Eu quero muito saber qual é que vai ser a desculpa do Pablo por não assistir nenhuma videoaula. O Pablo não assistiu nenhuma? Eu vi ele em duas, pelo Não, menos. isso aí é mentira. Até agora ele já assistiu 4. Ah, 4? Alô? Eu vi ele em duas. O Pablo. Grande diferença, né, Rodrigo? Não, olha, o nome dele apareceu. Se era ele, aí é outra história. Pode Não, ser. teve uma vez que eu vi que ele apareceu e ele deixou a câmera aberta sem querer. Ele tava mexendo pelo celular. Hein, Lorenzo? Isso é o seguinte, né? Isso aí a gente está num momento de robôs, né? Então os robôs. Pode ser que o Pablito esteja usando um robô, né, cara? Então, Boot. olha só. Nós vamos fazer o seguinte: os trabalhos eu vou encaminhar para vocês quando eu quiser trabalho, eu vou encaminhar pela agenda, né? Então, tipo, ou pela agenda ou pelo planner. Esse que eu já falei para vocês, que tem um trabalho desse capítulo aqui, que é a produção de um texto a partir dessa leitura aqui, né? Eu coloquei para vocês lá como é que eu quero isso, tá? Que é a leitura do Mai Führer, que é o texto que está no capítulo de vocês. E depois os outros, eu já pedi outros trabalhos para vocês, né? E pedi fichamentos também. Então, assim, ó, isso é fato. Todo capítulo que a gente viu, e a gente viu todos os capítulos, então, tem que ter o fichamento. Vocês sabem disso, né? Então, Ô, é senhor, o fichamento de todos os capítulos que a gente viu, né? E quando eu peço alguma coisa para entregar, e agora vai poder entregar pela Iônica, eu vou pedir lá na Iônica, tá? E vou pedir no... Oi? Alguém? O problema, só tem um problema na Iônica. Ah. Não dá para mandar mais de um arquivo, por exemplo. Não tem problema. Tu manda um, depois tu manda outro. Tu manda senhor, Não um tem por como, vez. não tem o botão de reenviar. De enviar Não. outro arquivo, a resposta do trabalho. Mas sim, tu manda um, né? E aí tu só pode mandar um por mês? Não, um ponto. Um Não ponto dá para mandar outro arquivo. ao mesmo tempo. Se tu manda um, acabou. É aquela resposta do teu trabalho. Ah, entendi. Então não tem como eu pedir retroativo. É tipo, façam um texto do Word e mandem, sei lá, uma imagem de alguma coisa que vocês fizeram. Sei lá, um cartaz, alguma coisa assim, uma imagem. Aham. Não dá, não funciona. A não ser, Tu só pode mandar um ou outro. a não ser que tu coloque o cartaz, a imagem dentro do Word, né? E é um parto. Quem é que queria falar aí? ô, senhor, sobre aquele trabalho ali do livro, sabe, que tu mostrou agora, Fala mais perto do microfone. Oi? sobre o trabalho que tu mostrou agora do livro, Tá. sabe? Uhum. Dá pra fazer em impresso, ou ditado pra ti e entregar depois quando a gente retornar, ou no caderno? Não, é para fazer no Word e me encaminhar pela Iônica. Tá, eu pensei que era pra, tipo, ficar com a gente. Não, eu vou colocar, eu não sei como é que faz isso ainda, tá?
Eu vou ler, vou ver o tutorial, como é que faz isso na Iônica, como é que eu cobro o trabalho, e eu vou deixar lá, então, para vocês me responderem esse trabalho. Tá bom? Tá. É. Mas não é difícil, gente, não é difícil. É que vocês vão ter que fazer um texto a partir da leitura desse texto complementar aqui. Né? Bom, alguma dúvida em relação ao que a gente viu até agora sobre nazismo e fascismo que vocês queiram tirar? Porque senão a gente vai encerrando aqui a aula, né? Porque eu tenho outra em seguida. Nenhuma dúvida. Não? Então tá, pessoal, que vocês tenham então um excelente final de semana. Tá? Se cuidem, lavem as mãos, lavem o corpo inteiro também, né? De vez em quando é bom. Mas lavem as mãos, fiquem em casa e se saírem, por favor, não saiam sem a máscara. Eu tô com a minha aqui, ó. A minha máscara Poá. Chique. Chique, viu? Chique de urso. Então tá, galera. Vou terminando a minha aula aqui. Um beijão pra vocês, certo? A gente se vê Certo. na Professor. próxima semana. Mas Nossa, A próxima semana é feriado na quinta. Olha só, a quinta-feira é feriado. Porque é dia de não sei o quê. Então, a nossa Corpus aula... Christi. Isso, a nossa Corpus Christi. A nossa aula será na terça-feira. Te liga aí, então. Terça-feira, a nossa aula de história vai ser um pouco mais cedo na semana, porque vamos ter feriado na quinta. Tá bom? Tá bom. Beleza. Beleza pura. Beleza. Mesmo horário, senhor. Eu não sei o horário. Deixa eu ver. Sei sim, porque eu anotei na minha agenda física aqui. A minha Mas aula... esse é no horário normal da É. nossa aula de história? Sim, sim, sim. Ah, vai ser Ó, às 8h20. 7h30. 232 é 8h20, tá? Não botei 7h30 porque é muito cedo para vocês, 8h20, para dar tempo do Pablo acordar. Tá bom? Pior. Viu só? Então tá. Beijo, se cuidem. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. senhor. Obrigado. Tchau. Tchau, senhor. Tchau.